Olá, eu sou o professor Gerson Jonathan Rodrigues, eu estou no Departamento de Ciências Biológicas da Universidade Federal de São Carlos. Sou responsável pelas disciplinas de farmacologia oferecidas pelo Departamento de Ciências Biológicas e tenho atuado no ensino, na pesquisa e extensão de temas relacionados a medicamentos. Nesse vídeo vamos abordar alguns cuidados na administração de medicamentos aos idosos. Para direcionar a apresentação, fizemos algumas perguntas que serão respondidas durante a apresentação, que são: o que é medicamento? Remédio é sempre um medicamento? Medicamento, remédio sempre fazem bem aos seus usuários? O que é um medicamento? O medicamento é uma formulação que contém o princípio ativo ou a substância ativa, junto com os seus adjuvantes. Então ele é uma formulação complexa, né, que apresenta a molécula que vai fazer o efeito junto com os seus adjuvantes, segundo esta definição pela Anvisa, né, pela RDC 84/02. E o remédio, ele também pode ser um medicamento, mas só que não somente um medicamento. Um remédio, ele pode ser outras intervenções, como exercício físico, fisioterapia, acupuntura, utilização de medicamentos fitoterápicos. O remédio, então, ele é uma série de intervenções que podem ser, né, utilizadas para o benefício da pessoa. Será que todo medicamento ele vai trazer benefício à pessoa? Então o medicamento ele tem que ser utilizado na dose correta. Como nós podemos ver nesse gráfico, que mostra a concentração do medicamento que está fazendo o efeito terapêutico, que é a do meio, que está pintado em azul no gráfico. Então, se ele for utilizado de uma forma adequada, na dose correta, para a indicação correta, ele vai trazer os efeitos benéficos, o efeito terapêutico. Se for utilizado numa dose maior, ele vai trazer efeitos tóxicos para a pessoa. Então, em doses excessivas, ele já sai da faixa terapêutica, trazendo malefício. E uma dose baixa, né, ele não vai atingir uma concentração eficaz, como é o caso desta que está pintado em roxo aqui nesse gráfico. Então, utilizando na dose adequada, o medicamento ele vai trazer benefício. E como Paracelso já disse, né, todas as substâncias são venenos. Não existe uma que não seja veneno. A dose certa diferencia o veneno de um remédio, né? Ou no caso de um fármaco, que se utilizado na dose correta vai trazer benefício para a pessoa. E os fitoterápicos, será que eles podem ser considerados como remédios que sempre trazem benefícios? Será que as plantas medicinais, os medicamentos fitoterápicos, eles podem ser tóxicos? Sim, a resposta é sim. Então, assim como os medicamentos, né, convencionais, os fitoterápicos também podem ser tóxicos, né? Podem trazer malefícios à saúde da pessoa se forem utilizados de uma forma incorreta. Então vamos dar um exemplo aqui do guaco, né? Que ele tem aí um efeito importante como broncodilatador, diminui a secreção brônquica, só que se ele for utilizado de uma forma incorreta, ele pode trazer malefícios, como por exemplo, se ele for associado com a varfarina, que é um anticoagulante. Então ele pode aumentar o efeito anticoagulante da varfarina, né? Então não é porque ele é uma medicação, né, uma medicação fitoterápica que é proveniente de uma planta, que é natural, que ele não vai causar malefícios à saúde. Assim como alguns chás, né, que já não entram na classificação de medicamentos, mas são de uso popular, que também podem trazer malefícios à saúde se não forem utilizados de uma forma correta. Nesta tabela, nós podemos ver vários exemplos de medicamentos fitoterápicos ou plantas medicinais que são utilizados pela população que trazem alguns efeitos adversos, ou se não interagem com outras medicações. Então vocês podem consultar aí esta tabela, né, que é parte de uma publicação extensa que mostra vários efeitos adversos que podem ser causados pelas plantas medicinais e as possíveis interações com outros medicamentos. Então, eles não somente podem apresentar efeitos adversos, como também pode modificar o efeito de outras medicações que a pessoa está tomando ao mesmo tempo, né? Então, eles não são tão inócuos assim, né? Eles devem ser
encarados, né, devem ser vistos, né, como medicações também, né, que podem trazer efeitos colaterais e interações medicamentosas. Outra questão relacionada ao medicamento o medicamento pode ser armazenado em qualquer lugar? Será que eu posso guardá-lo em qualquer lugar? Posso tirá-lo da embalagem que ele veio do seu fabricante? E todos os medicamentos podem ser triturados ou partidos ao meio para facilitar a ingestão? Como podemos ver nesse exemplo, nesta tabela, cada medicação ela tem uma recomendação de armazenamento, uma faixa de temperatura para ser armazenada e ela tem uma especificação se ela é degradada pela luz ou não, como pode ser visto nesta última coluna da tabela, né, que quando tem o sinal positivo é que ela pode ser degradada pela luz. Então nem todas as medicações elas devem seguir as recomendações do fabricante, que vão dizer as condições de armazenamento de cada uma e se devem ser ou não protegidas da luz. Um exemplo clássico, né, é da insulina, né, como nós podemos ver nesse exemplo, ela não pode ser armazenada no freezer, né, em contato com o gelo e nem em temperatura ambiente muito quente, né? Então nesta imagem a gente pode ver a recomendação do armazenamento da insulina no meio da geladeira, que é um local mais adequado, que mantém a temperatura mais adequada para o seu armazenamento, né? Então nós temos insulinas mais novas hoje no mercado que não necessariamente precisam ficar na geladeira. Então, como saber se aquela insulina que a pessoa está consumindo, que ela vai utilizar, ela deve ou não ser utilizada na geladeira, deve ser armazenada ou não na geladeira? É só verificar a recomendação do fabricante, né? E outra condição extrema, né, as medicações não podem ser expostas a temperaturas muito altas, como por exemplo dentro do carro, né? Ou elas serem colocadas em contato direto com a luz do sol, né, nenhuma proteção. Quando o medicamento é removido da sua embalagem original, o fabricante já não consegue mais determinar o seu prazo de validade. Então, quando ele é mantido, por exemplo, dentro do blister, né, que ele vem, né, esses são exemplos de medicações em comprimido que vem da indústria dentro do blister. Então, enquanto ele está mantido dentro do blister, o fabricante consegue determinar por quanto tempo ele vai ser válido, ele vai estar ativo. Porém, quando ele é removido da embalagem original, o que acontece? O fabricante já não consegue determinar mais a sua validade. Então tem que se tomar cuidado, né, para não remover essa medicação do blister e deixar por muito tempo fora desta embalagem, porque senão ele vai perder, vai sofrer degradação e pode passar do tempo de validade. Então, se tiver que fazer o fracionamento de uma medicação, o ideal é fazer esse fracionamento dentro do blister, né? Quando não é possível fazer o fracionamento dentro do blister, recomenda-se fazer a remoção, né, manter essa medicação fora do blister por pouco tempo, o menor tempo possível, tá? Esse é um exemplo de uma medicação que foi mantida durante algumas semanas fora da sua embalagem original e foi exposta à umidade e também ao sol. Então reparem que aquela que foi exposta à umidade e ao sol, ela tem sinais, né, de crescimento microbiológico. Então isso indica que teve uma proliferação de micro-organismos e que aquele micro-organismo pode degradar o princípio ativo que tem dentro dessa medicação, tá? Mas isso pode acontecer quando você expõe essa medicação a ambientes muito úmidos e também quando você faz a exposição solar. As caixinhas organizadoras de medicação, elas são ótimas para auxiliar no consumo dessa medicação. Elas ajudam bastante os idosos. A recomendação é que, se for utilizar essas caixinhas de organização, que se faça a distribuição dentro delas por no máximo, né, para serem consumidas no máximo uma semana. E que essas caixinhas sejam protegidas da luz e da umidade. Então, o que é muito comum, né, se observar
que essas caixinhas são deixadas em cima do pote, na cozinha, onde tem bastante, uma temperatura mais elevada, às vezes pega a luz direto, né? Então tem que se evitar expor essas caixinhas à luz direta e também à umidade, e muito menos no banheiro, né? Então é muito comum, né, algumas famílias deixarem a medicação no banheiro que tem bastante umidade. Então, quanto puder evitar a luz e a umidade, né, das preparações que saíram do blister, melhor. Tá? Então essa é uma recomendação. Nem todas as formas farmacêuticas podem ser partidas ao meio ou trituradas. Algumas podem sofrer esta alteração, como por exemplo comprimidos. Comprimidos como por exemplo esse que tem o suco no meio, que é esta fenda no meio, eles são indicativos de que esse comprimido ele pode ser partido ao meio. Então, nessa situação, pode ser partido ao meio. Já comprimidos gastroresistentes, que tem um revestimento que como o próprio nome já está dizendo, gastroresistente, eles são desenvolvidos para passarem pelo estômago e começarem a fazer a desintegração e a dissolução lá no intestino. Então, se você faz o rompimento, se você quebra esses comprimidos gastroresistentes no meio, eles vão começar a liberar os fármacos no estômago. E às vezes esta formulação ela é feita para evitar exatamente a ação do ácido gástrico. Então, às vezes essa medicação, esse fármaco que tem dentro dessa medicação, ela sofre degradação ácida. Então, ela é desenhada, ela é desenvolvida para liberar o fármaco lá no intestino, né? E quando você rompe esta preparação no meio, ela começa a liberar o fármaco no estômago e boa parte pode ser degradada. Né? A mesma coisa, os comprimidos de liberação prolongada, que são formas farmacêuticas desenhadas para liberar o fármaco aos poucos. Então, quando se tem alteração, tem trituração, quando elas são partidas ao meio, elas podem sofrer alteração na liberação do fármaco. Então, pode liberar de uma vez aquele fármaco, aquela medicação, né, pode liberar o fármaco de uma vez só, o que deveria ser liberado no dia todo. Então isso pode gerar um efeito tóxico. Um outro exemplo são as drágeas. As drágeas também têm revestimentos, são na verdade comprimidos que são revestidos por drágia, e essas drágeas também podem ter a função de ser gastroresistentes ou ter a função de mascarar o sabor. Né? Então, dependendo da medicação, elas têm um objetivo. Tá? As cápsulas, quando é uma cápsula comum, né, como essa que está aparecendo em azul, né, que está pintado em azul, estas cápsulas elas não têm problema de serem abertas, né, colocadas na água para ingestão. Porém, pode-se perder um pouco de medicação, né, um pouco de medicação quando se faz essa abertura dessa cápsula e coloca num copo de água, por exemplo. Né? Então, o ideal é ser consumida sem abrir. Né? Mas, se necessário, quando a pessoa não consegue deglutir, ela pode ser feito isso rapidamente. Pode ser colocada aí na água, né, ou na solução que vai ser ingerido e feita a administração. Né? Quando é uma cápsula gastroresistente, aí já não se pode fazer isso. Uma cápsula gastroresistente ela tem a mesma função de um comprimido gastroresistente. Tá? Estas informações, se o comprimido, se a cápsula, se a draja pode ser ou não triturada, elas são fornecidas pelo fabricante. Então, quando não podem ser cortadas ao meio ou trituradas, o fabricante ele vai colocar esta informação lá na bula da medicação. Então é recomendável, né, quando se pretende fazer alguma alteração desse tipo, é recomendável que se verifique, né, a recomendação do fabricante. Tá? Então todas as situações em que não se sabe a informação, né, sobre aquela formulação, é recomendável que se procure essa informação antes de fazer alguma alteração. A mesma coisa quando se remove a medicação da sua embalagem original, né? Ou de um blister, ou de um pote, né? Que ela veio num pote acondicionada junto, então tem que sempre verificar a orientação do fabricante para evitar degradação e para evitar
esses problemas de liberação de uma vez, ou degradação daquele fármaco antes que ele chegue no local que ele tem que chegar, que é onde que ele vai fazer o efeito. Essa tabela mostra alguns exemplos de medicações que são formuladas dentro de uma preparação de liberação prolongada. Então essas medicações liberam o fármaco de uma forma mais prolongada e conseguem ter uma farmacocinética diferenciada. Essas medicações em específico, elas têm que ser olhadas de uma forma diferenciada para quando se pretende, né, fazer o fracionamento, pretende cortar ao meio ou a trituração, porque elas correm o risco de liberar o fármaco de uma vez só, né, e gerar um efeito tóxico, por exemplo, de uma liberação de uma forma muito intensa. Outra informação importante é que nem todas as medicações podem ser trituradas para serem administradas pela sonda enteral, né? Então, nestas situações, deve-se realmente olhar a recomendação do fabricante para verificar se aquela medicação não é de liberação prolongada, se ela não tem um revestimento gastro-resistente, e nessas condições, né, se disponível, é preferível dar preferência para as formas farmacêuticas líquidas, que aí a forma farmacêutica líquida não necessita ser triturada, né? Então essa forma farmacêutica é mais fácil de ser administrada pela sonda, por esta via de administração. Nessa tabela temos alguns exemplos de medicações que não podem ser trituradas para serem administradas pela sonda, né? Então, e tem o seu motivo de não poder triturar. Algumas causam entupimento na sonda, outras são de liberação prolongada e não podem ser liberadas de uma vez só. Então são variados os motivos. Outras questões relacionadas ao consumo de medicamento é se os medicamentos podem ser ingeridos ao mesmo tempo. Será que eu posso juntar várias medicações e ingerir ao mesmo tempo? E outra questão, qual é a melhor forma de ingerir o medicamento? É com água, é com leite, com refrigerante, com café, com chá, né? Qual é a melhor forma de fazer a ingestão desta medicação? A ingestão de várias medicações ao mesmo tempo, ela é definida como polifarmácia, que alguns autores consideram que é a ingestão de acima de 5 medicações ao mesmo tempo. Essa definição tem algumas variações. Alguns autores consideram 4, acima de 4, outros acima de 5, outros acima de 6. Mas neste gráfico nós podemos ver que conforme aumenta, né, o número de medicações, aumentam as chances também de acontecer interações medicamentosas, ou seja, se consumir ao mesmo tempo ou as medicações em que se faz o tratamento ao mesmo tempo podem gerar interações medicamentosas. Quais são as possíveis complicações quando se tem a polifarmácia, ou seja, a utilização de várias medicações ao mesmo tempo? As complicações podem ser potencialização de um dos efeitos dos medicamentos ou a diminuição do efeito de um deles. Então, quando se tem essa associação, podem acontecer essas duas situações. Ou ainda, pode não acontecer nada, quando não tem interação medicamentosa. Uma forma de avaliar se há interação medicamentosa é pela consulta de alguns sites, como este, por exemplo, que é o drugs.com. Então, nesse site é possível adicionar as medicações que o paciente está tomando e verificar se tem interação medicamentosa. É um site que está em inglês, mas ele pode ser transformado também, né? Pode ser selecionada a opção em português desse site. Então ele apresenta, né, depois de uma consulta dessa interação medicamentosa, ou do inglês Interaction Checker, né, se ocorre uma interação grave, que é o major, uma moderada ou uma leve. Então ele apresenta, né, quando há esse tipo de interação, ele apresenta se há e qual é o tipo de interação que pode acontecer. Mas o que é uma interação leve, moderada e grave? A leve é uma interação que geralmente não há necessidade de se mudar a posologia nem a medicação. Então a alteração não vai ter grande impacto, né, no tratamento. A moderada se deve fazer aí uma avaliação, né, que é um exemplo, né, que seria a associação da rifampicina com a isoniazida, que pode acontecer um aumento na incidência de hepatite. Então aí se tem que avaliar o risco-benefício, né, desta associação. E a grave, ela pode causar um dano permanente ou até a morte.
Então, no caso da associação do cetoconazol com a terfenadina, né, que ela pode causar arritmia cardíaca. Então, a arritmia cardíaca pode causar morte, por exemplo. Então, tem esses graus, né, de interação medicamentosa. Este é um exemplo de como aparece uma interação grave, que é o caso do cetoconazol com a terfenadina. Então, parece que é o major, que é o grave, e faz uma explicação embaixo. Um outro exemplo de uma interação importante é a da ondansetron, que tem o nome comercial de Vonal, com o tramadol. Então, quando se tem essa associação, né, o tramadol ele diminui a sua eficácia, né, a ondansetron diminui a eficácia do tramadol, ou pode acontecer também uma síndrome serotoninérgica. Então, esse é um exemplo de uma interação importante também. E é importante essa relação porque o tramadol ele causa bastante azia, náusea, e a ondansetron é utilizada exatamente para evitar náusea, azia, vômito. Então, esse tipo de interação acontece bastante. E respondendo à pergunta se o fármaco pode ser ingerido com qualquer alimento, qualquer líquido, né, nós temos aqui alguns exemplos de interações medicamentosas, como por exemplo as tetraciclinas, se forem ingeridas com sais de cálcio, com ferro, com magnésio, né, com bebidas ou com comidas que tenham, né, alta concentração de cálcio, ferro, magnésio, ocorre uma diminuição da sua absorção. Então, um alimento, por exemplo, que tem rico em cálcio, né, é o leite. Então, se consumir a tetraciclina, que é um antibiótico, com leite, vai diminuir a sua absorção, né? E tem outros exemplos, tem vários exemplos, como o propranolol, que é um antihipertensivo, né, também é utilizado como antihipertensivo, que ele tem um aumento da absorção quando associado com alimentação rica em proteína. Então, as medicações, né, elas também podem ter esse tipo de interação, ou aumentando o seu efeito ou diminuindo o seu efeito. Tá? Então, novamente, né, se recomenda que se tenha um conhecimento da sua interação e da recomendação do fabricante. Quando existe alguma interação muito importante, como estas, de diminuir muito a absorção, esta informação ela vem descrita na bula. Um outro exemplo importante, né, é o do Pura T4, que é o nome comercial, né, do hormônio tireoidiano, que deve ser utilizado, deve ser consumido 1 hora antes do café da manhã, para que não ocorra interação medicamentosa com o alimento. Então, de uma forma geral, né, as medicações elas devem ser utilizadas sempre com água. Né? Então, se utilizar com leite, com refrigerante ou com chá, estas soluções podem aumentar ou diminuir a sua absorção. A água ela é mais neutra, então na dúvida consome com água, a não ser quando existe a recomendação, né, de alguma medicação para ser consumida com suco de laranja, por exemplo. Tem algumas medicações que têm a sua absorção aumentada pelo suco de laranja ou por um suco ácido. Aí, quando não tem essa indicação, recomenda-se, né, fazer a sua ingestão com água. Então, como mensagem final, né, é uma recomendação que se tenha cuidado realmente com o consumo de medicações, principalmente quando se vai fazer a automedicação ou quando as pessoas fazem a automedicação. Automedicação com medicações convencionais, automedicação com fitoterápicos, com plantas medicinais, que são substâncias que podem trazer o benefício ou podem trazer aí alguma complicação, né, na saúde da pessoa ou uma interação medicamentosa com algum outro medicamento que ela já consome. Então tem que sempre tomar cuidado em relação a este consumo e buscar informação sobre essa medicação. Né? Então, buscar informação que dê mais segurança para que ele seja utilizado da forma correta, né? Da melhor forma possível para a sua utilização, para que se tenha realmente sempre o benefício. Esperamos vocês nos próximos vídeos.